A China promoveu novos cortes de juros. O que isso significa? Quais são os principais impactos nos investimentos? E o que é problema? O que é solução? Eventualmente, como que isso impacta a sua carteira de ações? Eu vou falar um pouco sobre isso agora. Bom, nas últimas semanas eu já vim aqui falar para vocês sobre aquele grande pacote de estímulos que a China anunciou. Num primeiro momento houve um reflexo bastante positivo, principalmente para as commodities aqui no Brasil. Você viu o Vale subindo bastante, dos R$ 57, chegou até bater R$ 65, mas já houve uma reversão desse movimento, O mercado entendendo que a China sinalizou ali logo após o corte da taxa de juros nos Estados Unidos que poderia haver um primeiro sinal de espaço para dar mais estímulos na economia, mas o mercado entendeu também que esses estímulos não eram suficientes, que eventualmente isso não vai corrigir estruturalmente um problema, isso não vai fazer com que a demanda se sustente em alta, para que justifique essa apreciação que o mercado já tinha embutido de repente muito rapidamente no preço dos ativos. No entanto, a China já dá mais uma sinalização, cortando a taxa de juros mais próxima ali dos 3% ao ano, que é uma taxa de juros baixa, para padrões globais nesse momento. Vamos lembrar que os Estados Unidos ainda está com taxa de juros mais próxima ali dos 5% nesse momento, e o Brasil nem se fala, Já está muito próximo ali de voltar para o patamar de 12% ao ano. Então é uma taxa, de certa forma, já estimulativa, num primeiro momento, mas o mercado agora já ficou um pouco mais cauteloso. Isso é um ponto positivo, na direção de melhora de perspectiva de crescimento para a China nos próximos anos, mas o mercado ainda entende que novos estímulos serão necessários. E se acontecerem, quais setores devem se beneficiar? E novamente, a gente vai falar de minério de ferro, de celulose, a gente tem visto aí Suzano, por exemplo, se valorizando, proteína, grãos, que se você abrir ali basicamente a balança comercial, a corrente comercial do Brasil, você vai ver que esses são os principais bens que são exportados aqui para o Brasil. Então é naturalmente que esses setores se beneficiem com esse movimento. Agora, se isso é um problema ou uma solução, acho que o mercado ainda está tentando digerir um pouco esses dois pontos, porque um primeiro momento o estímulo mostra talvez uma perspectiva de luz no fim do túnel, uma solução talvez mais próxima para um problema de China desacelerando, que já é um movimento não desse ano, mas já de uns 2 anos para cá, ou se isso é um problema, mostra que de fato a China está assumindo para o mundo que está passando por problemas dentro do seu ciclo de negócios, talvez um esgotamento do seu modelo comercial. Então a gente vai precisar absorver mais notícias em relação à China, e eu, se fosse você, talvez esperaria ali, começaria a ter um pouco de exposição nesses setores, mas esperaria talvez a definição eleitoral nos Estados Unidos, que acho que muitas portas vão se abrir. Se novos estímulos vierem, acho que a gente vai ter uma conclusão mais certeira de para que caminho a China vai rumar, e se esse caminho for positivo na nossa direção, acho que você vai ter mais espaço para ganhar dinheiro com essas ações.